Olá, tudo bem? Meu nome é Vinícius Brito e está começando mais uma aula remota, assíncrona e segura de morfofisiologia vegetal para a zootecnia. Nessas aulas, nós vamos aprender como as plantas são e como as plantas funcionam. Na aula de hoje, nós vamos estudar as raízes. Nós vamos dividir nossa aula em dois momentos. Uma parte na aula, nós vamos conhecer um pouco da diversidade de raízes aqui no campus Umuarama, e na segunda parte da aula, nós vamos ver cortes anatômicos de raízes de diversas plantas. Vamos lá? Bom, pessoal, a gente está aqui em frente à figueira do CC, a árvore mais simbólica do nosso campus aqui, o campus Umuarama. É aqui que vocês, eu imagino, vocês devem estar morrendo de saudade, né, de jogar um truco, escutar um modão, fumar um paieiro, né? Então eu espero que vocês reconheçam essa planta super linda, que deve ter aí dezenas de anos já, que vem crescendo aqui no campus. Bom, o que eu queria mostrar para vocês nessa planta são essas raízes, né? Certamente essa figueira tem uma raiz muito profunda, né? Que está aqui na subterrânea, mas ela também forma essas pequenas raízes aéreas, ou seja, raízes que não estão subterrâneas, estão no ar. E essas raízes, por que essa figueira coloca essas raízes? Porque ela está à procura de água, né? As figueiras, elas gostam muito de água, então essas raízes elas vão crescer e vão encontrar um veio d'água onde elas vão se estabelecer. Pessoal, agora nós estamos aqui atrás do bloco 2A, entre o bloco 2A e o estacionamento do bloco 2A. E eu quero mostrar para vocês essas palmeiras longas que tem aqui, né? As palmeiras são interessantes porque, apesar de às vezes elas serem muito altas, elas são sempre sustentadas por raízes finas, assim, né? Então essas raízes, a raiz da palmeira, ela não tem uma raiz pivotante, né? Elas são sempre raízes adventícias, né? E essas raízes, apesar de elas serem fininhas, como elas são muitas, elas garantem a sustentação dessas plantas que são tão altas. Assim, é o mesmo tipo de raiz que a gente encontra em qualquer ou na maioria das monocotiledôneas. Agora a gente está aqui no estacionamento do bloco 2A e nós também temos aqui uma figueira, como aquela lá do bloco do CC, né, da cantina, que a gente acabou de ver. Mas olha que legal, nessa planta aqui, provavelmente uma planta mais antiga, né, mais velha, aquelas raízes que a gente viu ali, raízes aéreas, elas já chegaram no solo, então a gente vai se aproximar aqui e vocês vão ver aqui, olha só o que aconteceu. Elas suberizaram, ou seja, passaram a ter o crescimento secundário. E agora essas raízes, elas têm a função de escorar o tronco da figueira. Por isso elas são chamadas de raízes escoras, tá? Nessas figueiras também é comum a formação de tábuas, né? Se vocês perceberem ali, ó, ali atrás tem uma pequena raiz em forma de tábua, né? E isso a gente chama de raízes tabulares, que tem a mesma função de sustentar o caule desta árvore, né? Então, tanto as raízes escórias quanto as raízes tabulares sustentam a planta, e as figueiras são árvores que podem apresentar esses dois tipos de raízes. Pessoal, agora a gente está aqui no estacionamento da biblioteca. Vocês lembram disso aqui? Olha lá, ó, biblioteca do campus Umuarama. Estamos aqui no estacionamento da biblioteca, onde tem várias árvores. Mas o que eu quero mostrar para vocês são essas plantas que são bem comuns. Vocês com certeza já viram essas plantas aí, seja em árvore ou seja em fio, né? Nos fios dos postes, que é uma broméliazinha que a gente chama de tillandsia, tá? O que eu quero falar dessa planta é sobre a raiz,
A raiz dessas plantas são raízes superficiais, tá? Então elas são epífitas, elas apenas vivem em cima de outras plantas. Elas não são parasitas. Por quê? Porque as raízes elas ficam na superfície do caule e não chega a adentrar, né, o caule para fazer algum tipo de parasitismo. Vocês já viram essas plantas por aí? Em caules de outras plantas ou no fio de energia? Agora nós estamos do lado do bloco da biblioteca, que fica ali, ó, perto do RU. Lembra? Onde a gente almoçava e jantava todos os dias? Muito bem, olha que planta maravilhosa que a gente tem aqui, ó, uma monstera, o nome dessa planta, uma planta da família das aráceas. E olha que interessante o sistema radicular dessas plantas, né? A gente pode ver ali folhas, caule e as raízes. E essas são raízes aéreas. Olha só essas raízes que elas vão ao encontro do solo, né? Atrás dos nutrientes e de água. Maravilhosa, não é? Agora, uma outra planta que a gente vê aqui também, além dessa monstera, que é muito legal, é um filodendron, que é da mesma família, da família das aráceas. Vamos chegar aqui pertinho, que eu quero mostrar para vocês esse sistema radicular. Olha só esse sistema radicular, né? Tá aqui a planta e aqui o sistema radicular da planta. Essa planta, as raízes são do tipo raízes grampiformes. O que isso significa? Que a raiz ela forma como se fosse um grampo que grampeia o caule aqui no substrato, que no caso é a própria parede. Ó, vou tirar para vocês olharem, ó. É muito firme, viu, gente? Ó. Fica, ó. Viu? Ela fica grampeada na parede a partir, né, com essas raízes grampiformes. Olha lá, pessoal. Agora que eu estou mostrando para vocês, no topo de uma palmeira, uma das palmeiras aqui do campus Umuarama, não vou falar onde ela tá, porque essa planta aqui é muito avisada pelos colecionadores, né? É um catasetum, uma orquídea. As orquídeas são plantas que vivem, né? Boa parte das orquídeas elas vivem sobre outras plantas. A gente chama então isso de epífito. É uma planta, né? Epi, acima, fito, planta. É uma planta então que vive sobre outras plantas. E olha que interessante, como essa planta faz então para conseguir os nutrientes e água, uma vez que ela não está em contato direto com o solo. Ela consegue através dessas raízes, que são esses filetinhos aí mais claros na base da planta, né? Que vocês podem ver. E essas raízes têm uma estrutura específica das orquídeas que é chamada de velame, né? Então o velame ele garante que essas raízes consigam retirar a água através da umidade do ar, tanto a água quanto os nutrientes. E na nossa aula de anatomia a gente vai ver uma lâmina de raiz, um corte, né, anatômico de raiz de orquídea, e aí eu vou explicar melhor o que é o velame. Oi pessoal, estou aqui do lado do bloco 8C, o bloco das salas de aulas do campus Umuarama, para mostrar para vocês essa incrível sibipiruna, né? Uma árvore bem comum aí de Mata Atlântica, né? Que está presente na cidade toda. Mas olha quem está crescendo aqui, em cima dessa árvore, uma figueira. Então, o que aconteceu aqui? Provavelmente uma ave comeu o fruto de uma figueira e veio aqui e fez um cocôzinho, e essa semente cresceu. No estágio que essa planta está aqui, a gente vai falar que ela é um epífito, né? É uma planta em cima de outra planta. Mas, olha as raízes dessa figueira. Vocês estão vendo? As raízes, ó, elas vão crescer e eventualmente elas vão chegar até o solo. Quando essas raízes chegarem ao solo, essa planta ela vai ter acesso a uma maior quantidade de água e nutrientes, né? E com isso ela vai iniciar um crescimento secundário da raiz.
e essa raiz então vai se suberizar. Essa raiz se suberizando no entorno do forófito, da cibipiruna, né, da árvore, o que vai acontecer? A árvore não vai conseguir crescer mais, ou seja, essa raiz vai estrangular essa árvore, porque os feixes vasculares da árvore não vão mais poder conduzir seiva bruta, mais a seiva bruta, né? E aí a planta não consegue se nutrir mais, e essa planta, o forófito, vai morrer e vai ficar no lugar dela apenas a planta estranguladora. Então é isso que a gente chama de raízes estranguladoras, né? Não significa que a planta é má, é apenas uma interação, tá bom? Na primeira parte da aula, a gente olhou para a morfologia da raiz. Morfologia é a forma que um órgão, né? Então, no nosso caso, a gente está estudando a raiz, que esse órgão ele tem quando a gente olha a parte externa da planta. Então, a gente viu uma diversidade aí de morfologias, de raízes e também conversamos sobre a função dessas raízes. Agora, nessa segunda parte da aula, nós vamos olhar para a anatomia da raiz, ou seja, como uma raiz é por dentro, né? Quais são os tecidos que compõem uma raiz. E hoje, o que a gente tem aqui é um corte transversal da raiz de uma planta que chama Hemerocallis. Bom, essa planta, então vou escrever o nome dela aqui, ó, para vocês terem guardadinho aí. Hemerocallis. Essa planta pertence ao grupo das monocotiledôneas. Então, o que a gente vai ver aqui é uma típica raiz de monocotiledônea, tá bom? Vamos começar por essa primeira imagem aqui, que é uma imagem panorâmica, né, de uma raiz. Olha que coisa mais linda. O que a gente consegue diferenciar aqui nessa estrutura? Olha, sempre a gente começa olhando uma estrutura pela sua camada mais externa. Então eu consigo ver aqui, ó, essa camada mais externa, né, da raiz. Nessa camada mais externa, eu vejo umas projeçõezinhas, ó. A gente não vai definir ela bem, mas depois a gente vai colocar no esquema. Mas dá pra ver, né, gente, que tem umas projeções aqui? Claro que dá, tá louco. Agora vamos aqui mais para dentro um pouquinho. Vejo umas estruturas aqui, ó. Né? Não está muito bem definido, a gente vai olhar em mais detalhes, mas dá para a gente ver uma parte aqui, né? Um tecido que ele é formado por células grandes, né? Alguns espaços com ar. Então tem essa segunda parte aqui, né? E mais adentro, o que a gente consegue perceber, aqui mais adentro, é um cilindro, tá? Eu vou delimitar ele aqui e depois também a gente vai olhar com mais detalhes, né? Nesse cilindro é possível também diferenciar algumas estruturas, né? Olhando assim, só de cima, tá, gente? Tô dando detalhe não. E aqui também intercaladas aqui. Depois a gente vai olhar em mais detalhes. Mas a gente já pode ver o que cada coisa dessa é. Vamos olhar? Então, o que eu estou vendo aqui, ó, sempre o que vai delimitar, né, a parte externa do vegetal para a parte interna de uma planta, né, uma monocotiledônea, que não tem crescimento secundário. Então, era uma planta que só tem o meristema apical do caule e o meristema apical da raiz, ela não cresce lateralmente, né, a raiz dela. Então, a gente tem aqui uma epiderme. Então, aqui a gente pode ver que a epiderme, ela vai mais ou menos daqui até aqui, né? Ela é uma epiderme seriada, né? Mais de uma camada de células que faz a epiderme.
Então, essa daqui é a epiderme vegetal, tá? Aqui, nessa parte que está mais espaçada, células grandes, isso aqui, então, essa parte que vai, então, daqui até aqui, é o que a gente chama de córtex. Então, é o córtex da raiz. E tudo isso aqui é o cilindro vascular. Vocês lembram que a epiderme tem origem na protoderme, o córtex vai ter origem no meristema fundamental e o cilindro vascular vai ter origem, então, no câmbio vascular, né, lá dos tecidos meristemáticos. Dentro do cilindro vascular, eu consigo diferenciar um tecido mais externo, né, que a gente já vai ver o nome logo mais, né, mas é a endoderme e o periciclo que vão formar esses tecidos mais externos, né, mais externamente a endoderme, mais internamente o periciclo. A gente pode ver os feixes vasculares, que são compostos de xilema e floema, e mais adentro a medula, que é também um tecido parenquimático, que fica dentro do cilindro vascular. Então, lembre-se, cilindro vascular é formado por endoderme, formado por periciclo, formado por feixes vasculares, que é o xilema e floema, e formado também pela medula. Então, essa é uma estrutura básica de raiz de monocotiledônea, tá? Vamos fazer esse esquema, então, aqui, como nosso primeiro desenho. Vai ser um esquema só dessa imagem panorâmica, tá? Não vai ser em detalhes, depois a gente vai fazer o esquema mais em detalhes. Então, um bom esquema, ele sempre está muito bem indicado. Eu vou indicar aqui, então, a epiderme e as projeções que ela tem. Essas projeções nada mais são do que os pelos radiculares. Tá? Depois, eu tenho uma camadinha seriada, né, de epiderme, mas eu vou desenhar aqui o cilindro vascular, só para a gente saber, né, que ele está nessa parte. E mostrar aqui, não vou ficar desenhando célula, só vou delimitar aqui, ó, em azulzinho, que depois da epiderme vem esse tecido que a gente chama de córtex. E isso daqui, que está aqui no centro, é o cilindro vascular. Significa que é aqui que acontece o transporte, né, de água e sais minerais que são incorporados na raiz, e é aqui que começa o transporte dessas substâncias. Lembrando, cilindro vascular é composto por endoderme, composto por periciclo, composto por feixes vasculares. Quem está lá, gente, nos feixes vasculares? Dois tecidos vasculares, né? Que é o xilema primário, porque essa planta não tem tecidos secundários, né? E também está lá o floema primário. E além disso, lá no meio do feixe vascular, a gente tem a medula. Depois a gente vai desenhar com mais detalhe o cilindro vascular. Mas, por enquanto, observe então essa estrutura aqui, né? E saibam aí como esses tecidos eles estão organizados na raiz de uma monocotiledônia, tá bom? Vamos lá então agora para uma parte mais detalhada. A gente vai dar um aumento agora aqui na epiderme da raiz de Hemerocallis. Bom, gente, como eu falei lá, esse tecido aqui, que é a epiderme,
a gente vê, sempre a epiderme vai estar delimitando, né, o corpo do vegetal e a parte externa. E aqui a gente vê que ela é meio que multisseriada, né? É difícil diferenciar certinho a epiderme do córtex. Então aqui nessa região eu tenho já o córtex e nessa região eu tenho uma epiderme. E ele é multisseriado, que ela tem mais de uma camada de células, né? Então, ó, isso aqui é uma célula, uma célula, uma célula, uma célula. E assim por diante. A gente vê que essas células vão ficando cada vez maiores até formar o córtex, que está cheio de espaço aqui, cheio de ar, né? Um córtex bem aerado. Mas aqui na epiderme, ó, as células são justapostas. O que são células justapostas? São células uma ligada à outra, né? Olha só. Ah, Vini, mas aqui, ó, não tem célula. Mas aqui, gente, essa lâmina é muito antiga, ela já arrebentou essa parte do tecido. Mas a gente vê onde a célula, a lâmina está preservada, a gente vê as célulazinhas, então, justapostas, né, fazendo essa epiderme multisseriada. Além disso, o que a gente vê nessa epiderme multisseriada? A gente vê que as células mais externas, elas formam projeções. Olha aqui uma projeção. Aqui uma outra projeção, que está quebrada também, mas originalmente uma projeção. Aqui outra. Aqui um artefato, né? Aqui outra, ó, quebradinha. Né? Quem são essas projeções? Esses são os pelos radiculares. Pelos radiculares. Então, gente, são por esses pelos que a água vai entrar no vegetal. Então, aqui é por onde a água entra no vegetal e ela vai, então, atravessar esses tecidos aqui, ó, em direção ao feixe vascular que está mais internamente aqui, aos feixes vasculares que está mais internamente. Tá bom? Então, isso é mais ou menos como uma epiderme se organiza. Vamos desenhar? Sim! Então, aqui a gente tem uma epiderme que ela é multisseriada, né? A gente tem que lembrar que a epiderme tem algumas projeções. Então, eu vou fazer aqui, ó, só para vocês lembrarem, não esquecerem que as células epidermais, elas têm essas projeções, tá? É uma projeção da célula, não é uma célula diferenciada, tá? São projeções mesmo que a célula faz, tá, gente? Então a gente vai desenhar aqui essas projeções que são os pelos radiculares, tá? Os pelos radiculares é o local que é responsável pela captação de água pelas raízes, né? Como a gente viu na aula teórica, pelos radiculares. Então, como a gente viu em sala de aula, os pelos radiculares, eles aumentam a superfície de contato da raiz com o solo. Então, imagine que uma plantinha, não precisa ser uma planta muito grande, mas uma ervinha assim, se você estender a superfície toda, dá o tamanho de um campo de futebol. Então, essas células aqui estão em contato direto com o solo e principalmente com a água. É por onde a água entra, né? Então, imagina que isso aqui é uma projeção de uma célula, né? De células aqui que formam os pelos radiculares. Né? Eu vou desenhar primeiro aqui essas células aqui separadamente e depois a gente faz as outras células que formam, então, a primeira camada de células da epiderme. A gente falou que essa epiderme é uma epiderme diferente, porque é uma epiderme multisseriada. Né? Então dá para a gente desenhar outras células aqui, ó, que formam essa epiderme.
epiderme multisseriada. Quantas camadas tem de célula? Ah, gente, não sei, não é bem definido assim. Mas a gente vê que tem mais de uma, isso que importa, né? Vamos desenhar mais uma aqui. Você viu? Dá para desenhar de dois jeitos. Ou você passa uma linha grande e desenha, né? Vai fazendo as paredes transversais, você vai desenhando uma por uma. Fazer aí com bastante paciência. Tem que ter paciência só. E depois a gente vai vendo que essas células já vão ficando maiores, né? Maiores e às vezes tem alguns espaços até entre as células, né? Então, nossa, Vini, como seu desenho é feio. Ah, gente, desculpa, né? Mas a gente faz o que pode, né? Ó, que legal. Então, aqui, que tecido que é esse? Esse daqui já é um novo tecido, né? A gente vê que não dá para saber certinho a delimitação de um e de outro, mas a gente já vê que ele tem uma organização diferente, certo? E por isso que a gente dá um nome diferente para ele, né? A gente vai chamar aqui de córtex. E aqui, né, tá a epiderme multisseriada. Tudo bem? Então, essa aqui é a estrutura aí desse começo da raiz, né? Maravilha! Vamos olhar agora a próxima imagem aqui, ó. Ó, que legal! Aqui então temos uma imagem mostrando bem característico aqui o córtex, a região do córtex. Nossa, não estou enxergando nada. Córtex está escrito aqui, tá? Tem essa região do córtex e aqui o que a gente chamou de cilindro vascular, tá? Que é um cilindro mesmo, tá, gente? Então aqui é o cilindro vascular. Então é só um corte mostrando para vocês em mais detalhes essa transição do córtex para o cilindro vascular. No cilindro vascular, eu falei para vocês que a gente consegue diferenciar a endoderme, mais internamente o periciclo, aqui floema, aqui xilema e aqui dentro a medula, tá bom? Mas eu vou aproveitar um aumento aqui e a gente vai olhar com mais, ou vamos fazer esse desenho, né? Para a gente ter aí essa transição de córtex para cilindro vascular. Então aqui estão minhas células corticais, né? Tem alguns espaços, então a gente vê que é um tecido parenquimático, mas com lacunas também, né? Entre as células. Essas lacunas eu acho que elas não são artefatos de técnica. Pode ser que sejam artefatos de técnica, pode ser, tá, gente? Mas eu acho que é um tecido que tem algumas lacunas naturalmente. Então a gente vê quais são qual é a característica das células parenquimáticas, né? São células grandes, elas são globosas, né? Elas estão lá para preencher. Então aqui está o nosso córtex. Aí a gente vem para a primeira camada de células do cilindro vascular. Vou desenhar assim, tá, gente? Preencher com mais algumas células aqui. Para o desenho ficar bonito, né? Nossa, Vini, mas seu desenho é tão feio. Porte que está bem apontado. Então, córtex. Primeira camada do cilindro vascular. Quem são? Vocês lembram da aula prática? Aqui desenhando de um jeito bem rapidinho aqui para... É o que? A endoderme. A endoderme tem uma função super importante, porque ela é o que filtra a água que vem do solo.
né? E a gente vai ver que existe um tecido importante, existe um espaçamento nessas células que são as estrias de Caspary. Na próxima imagem ela vai ficar mais evidente. Mas ela tem essa função então de filtrar a água que vem lá dos pelos radiculares, tá, gente? Tem que imaginar que a água vem dos pelos radiculares e ela vai passar até aqui. Ela pode passar por dentro da célula, prof? Pode passar por dentro, por fora, só por fora e por dentro e por fora. Pode qualquer coisa, tá? Vamos desenhar aqui em verdinho para ficar bonito, bonito. Essa camada mais interna aqui, ó, que compõe o cilindro vascular, que a gente chama de periciclo, tá aqui em verde, então. E agora sim, a gente vê aqui tecidos intercalados que formam os feixes vasculares. E eu acho sempre mais fácil começar desenhando pelo xilema, que são essas células maiores, assim, ó. Forma tipo um bonequinho de neve. E o floema está aqui, intercalado, tá? Então, quem são esses tecidos? Em vermelho, xilema primário. Aí o xilema secundário, prof. Xilema secundário não tem, gente. Por quê? Porque é uma planta que só tem tecidos, né, primários, não tem crescimento secundário, tá? Então vamos só lembrar que o xilema primário ele vai conduzir água mais minerais, sais minerais. Então isso vem da terra, tá? Essa água aqui vai ser então transportada para cima pelo xilema. E o floema ele transporta fotoassimilados, ou seja, os produtos da fotossíntese e também transporta a água, tá? Mas o papel principal dele é o transporte de fotoassimilados, né? Então já é produto da fotossíntese. O que está sendo transportado no floema vem das folhas, tá? E por fim vamos colocar aqui o outro tipo celular, que é um parênquima também, mas ele está dentro do cilindro, que são esse parênquima aqui, internamente ao cilindro, a gente chama de medula. Olha que legal, gente. Então a gente está aprendendo aqui a estrutura de uma raiz primária, né, de uma monocotiledônia, e também olhando um pouquinho da função, né? Não dá para a gente separar essas duas coisas. Sempre quando a gente olha a estrutura, a gente tem que pensar na função. Vamos olhar em mais detalhes? Perfeitamente. Então, vamos olhar mais detalhes aqui, essa transição de córtex para cilindro vascular. O que eu quero mostrar para vocês, ó, então aqui estão as células do córtex, né? Vocês conseguem ver aí, delimitadas essas células do córtex? Aqui elas estão mais justapostas, né? Células parenquimáticas, né? Células de preenchimento, tecido de preenchimento. Perfeito, né, gente? E aí a gente vai chegar, então, a essa última camada do córtex, que a gente chama de endoderme. Essa última camada ela é muito importante, porque ela vai filtrar o conteúdo que vem de fora da planta. Vai filtrar o que vem com a água do solo. Então, entra água, mas entra outras coisas também. E essa camada aqui vai ficar responsável por fazer esse filtro. Gente, vocês conseguem perceber que a parede aqui, ó, ela é um pouquinho mais espessa? Dá para ver isso no corte? Que a parede celular aqui é um pouco mais espessa? Dá para ver, né? É isso aqui que a gente chama de estrias de Caspary.
E o que são essas estrias de Caspary? Como a gente viu lá na aula teórica, as estrias de Caspary são formadas por uma deposição de suberina, um reforçamento aqui de suberina na parede celular dessas células. Suberina é um material extremamente hidrofóbico, ou seja, um material, né, que não gosta de água. O que essa suberina faz, então? Ela força a passagem da água por dentro da célula. Então, se a água vinha vindo por fora, aqui, por um caminho que a gente chama de apoplasto, a hora que ela chegar aqui na camada, na endoderme, ela necessariamente tem que passar por dentro da célula. Por isso que esse é um tecido, né, que filtra a água que vem do solo. Então a água pode vir tranquila, sem passar por nenhuma célula, até a endoderme. Mas na hora que chega na endoderme, aí já não tem mais o que ser feito. A hora que chegar na endoderme, ela vai ser filtrada, porque tem essa deposição de suberina. A suberina é o mesmo material que faz o suber, lá na casca do caule. E é um material hidrofóbico que vai forçar a passagem da água dentro das células, né? Então aqui é uma endoderme com estrias de Caspary. Acho que é com Y, né? Tudo bem? Depois da endoderme, a gente viu que vem um tecido aí que a gente chama de periciclo. O periciclo é a camada mais externa do cilindro vascular, tá? Tá aqui. Eu sei que não é muito fácil aqui, o verde não foi uma escolha muito boa, mas a gente já tinha usado lá em cima, mas dá para ver essa camada aqui de células adjacentes, né, à endoderme. Tá aqui, né? Não sei se vocês lembram, mas o periciclo, então vou puxar aqui, ó, periciclo. O periciclo é um tecido meristemático, né? Ou seja, essas células aqui, elas podem se transformar, se diferenciar em outros tipos celulares. E o que ela pode dar origem? Pode dar origem a outra raiz, as raízes laterais. Então, uma célula dessa aqui pode dar origem a um promeristema. Essa raiz vai crescer daqui nessa direção. Verem a seta? E aqui você vai ter o crescimento de uma raiz lateral a partir do periciclo. Tá? Então, são essas células que dão origem às raízes laterais. Então, quando você tira ali uma planta do solo, você vê uma raiz principal e as ramificações laterais nessa raiz, essas ramificações vêm desse tecido. Tá? Então, esse é o periciclo e essa é a função do periciclo. Agora sim, os feixes vasculares. Ó. Olha aqui, uma célulona de xilema, outra aqui e outra aqui. Olha aqui, uma grande célula de xilema. Esse corte está muito legal, essa imagem, que dá para a gente ver que pegou certinho numa de perfuração composta. Então, isso aqui é um elemento de vaso, né, com placa de perfuração composta. Gente, os elementos de vaso, eles são as células especializadas de transporte de água e sais minerais do xilema. Essas células são mortas, tá? Então, isso aqui, ó, é um elemento de vaso. Junto com o parênquima dessa região, ele vai compor o que a gente chama de xilema primário. Essas células têm uma deposição de lignina e então elas são células mortas, né? Elas fazem apenas o transporte de água e sais minerais, mas elas não estão vivas. Aí, junto aqui dessa região, não está dando para diferenciar muito bem, a gente tem algumas células que vão fazer o transporte, né? Que são células do floema. Está dando para diferenciar muito bem, tá? Nesse corte. Mas fica aqui nessa mesma região. Tá? Então, essa daqui são as células. Vou puxar aqui. Isso aqui, então, são os elementos
de tubo crivado, mais quem? As células companheiras. E isso tudo dá origem ao que a gente chama de floema primário. Então, xilema primário faz transporte de água e sais minerais, floema primário faz transporte de fotoassimilados mais água. E aí aqui a gente tem um tecidinho aqui parenquimático de preenchimento, né, que formam o miolo aqui do cilindro vascular, que a gente chama de medula. Tá bom, pessoal? Esse esquema que eu desenhei aqui em cima da imagem, eu vou pedir para vocês desenharem aí no caderninho de vocês e mandarem para mim. Então, ó, igual daquela outra vez. Dessa vez eu não vou desenhar, vou deixar isso aqui, ó, de tarefinha para vocês, tá bom? Dando esses detalhes aqui que a gente viu num corte mais aproximado do cilindro vascular da raiz de uma monocotiledônia. Tá bom? Vocês conseguem me mandar esse desenho? Por fim, pessoal, eu quero mostrar para vocês um outro tipo de epiderme, um tipo especial de epiderme. E ela também é multisseriada, tá? Mas ela é formada por células bem globosas, né? Então a gente está vendo aqui, mesma coisa, tá? É uma planta monocotiledônea, a gente distingue aqui um feixe, um cilindro vascular, um córtex. Isso aqui é cilindro vascular. Mas aqui na epiderme, olha como a epiderme é grande. Então, a epiderme multisseriada de células globosas. E a gente chama esse tecido aqui de velame. Então, esse é aquele tecido das orquídeas que ajudam as orquídeas na captação da água. Lembra que as orquídeas são plantas epífitas, né? Elas vivem sobre outras plantas. E elas não têm disponibilidade de água como as plantas que estão no solo têm. Então, elas precisam captar a água da umidade do ar. Então, na raiz existe essa epiderme especializada. Então, a gente vai fazer um esqueminha aqui dessa epiderme especializada. Então, aqui é só para indicar, né, que aqui é o cilindro. Aqui é o córtex. E aqui é o que eu quero dar destaque para vocês dessas células. Essas células são legais, que elas são meio facetadas, assim, não sei se vocês conseguem ver, sabe? Vou fazer assim. Tem as paredes celulares bem facetadas, né? E isso daqui ajuda a orquídea a, então, conseguir capturar a água a partir da umidade. Esse tecido aqui é tão poderoso, gente, que a gente tem orquídea, por exemplo, aqui no Cerrado, onde a disponibilidade de água é extremamente baixa. Então, esse tecido é muito importante para o funcionamento dessa planta, né, para a fisiologia dessa planta, para ela conseguir aqui sobreviver, inclusive em ambientes superxéricos, né? Então, vamos completar aqui. Muito bem, então isso aqui é uma epiderme multisseriada que tem um nome especial porque ela faz parte desse tecido para a captação de água, a gente chama de velame. Tá bom? Então tá, essa foi então nossa aula aqui de anatomia de raiz. Nós não vimos então a raiz de uma dicotiledônea, tá? Porque a gente não tinha esse material disponível, então a gente viu só raízes de monocotiledônea. O que eu vou pedir para vocês me mandarem então de esquema aí como tarefinha, tá? Vamos subir. Então, mandem um esquema geral, panorâmico da raiz
em corte transversal, mostrando epiderme, córtex, cilindro vascular, e depois a gente vai ver em detalhes. Então, esse aqui é o primeiro desenho. Em detalhes, a epiderme, pelos radiculares e o córtex. Depois, essa transição córtex, cilindro vascular. E depois, em mais detalhes ainda, essa organização aqui da endoderme com estrias de Caspary, o periciclo, o xilema, o floema e a medula. Então, esse desenho aqui vocês que vão fazer, tá? E por fim, um desenho aqui dessa estrutura especial, que é o velame, que é responsável pela captação de água nestas células. Tudo bem? Vocês podem me mandar, então, esses desenhos. Eu vou ficar aguardando, tá bom? Muito bem, então, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre raiz. E agora eu vou ficar aguardando que vocês me enviem os seus esquemas dos cortes que nós vimos aqui na aula prática, que nós analisamos. Tudo bem? Um abração e até a próxima.